Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É uma alegria nós nos reunirmos aqui aos domingos às 20 horas para juntos fazermos uma prática do Evangelho, seguindo o roteiro que nos foi ensinado pela espiritualidade amiga. Então a gente faz uma prece inicial, a leitura de um trecho do Evangelho, comentários e uma prece final. É um roteiro muito simples e é um convite para que todos nós façamos essa prática nos nossos lares, uma vez por semana, no dia e no horário que ficar bom para cada um. Boa noite a quem vai chegando por aqui. E vou dando boa noite para quem já está chegando, a Paty, o Anthony, boa noite, a Suzana, também o Giancarlo, a Giovana, Vini, a Neuza, Michela e Emanuele. Oi, gente. Oi, Ju. Boa noite. Boa noite, amiga. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, que bom a gente estar junto aqui hoje. O Evangelho é de todos nós, né? Então a gente lembra sempre para ficarem muito à vontade para colocar aqui suas perguntas, seus comentários. E vamos juntos, então, hoje conversar sobre um tema que muito fala o nosso coração, que a gente está lá no capítulo 6, né, do nosso Evangelho, para conversar a respeito do Consolador Prometido, né? O capítulo sobre o Cristo Consolador. E nós falamos semana passada do jugo leve e chegamos nos itens 3 e 4, que é o Consolador Prometido. Então, antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar a Ju. Você faz a nossa prece inicial, pode ser? Assim, vamos então com os corações gratos por conhecer essa doutrina tão esclarecedora que nos toca e nos fala ao coração. Agradecemos aos espíritos amigos que se encontram agora junto de nós, em nossos lares, nos amparando e nos orientando para essa semana que se inicia. Que possamos nos lembrar também de, nesses instantes, nos conectarmos com a espiritualidade amiga da Associação Espírita Fé e Caridade, que possamos imaginar um túnel que liga cada um dos nossos lares a essa casa tão amada e tão acolhedora. Obrigada, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Então, amigos, nós estamos no item 3 e 4, quem quiser acompanhar. No item 3, Kardec coloca para a gente aquela passagem do capítulo 14 do Evangelho de João, itens 15, 16, 17 e 26, em que diz assim: Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Aí diz no item 4 a interpretação de Kardec. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar o que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir.
O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu, deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais abate sobre sua alma, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. E conclui: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. É uma página muito clara, né, Ju? Acho que Kardec, na sua habilidade, né, de concisão, de resumir ideias complexas de uma forma simples, né, para o nosso entendimento mesmo. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que é para você esse Consolador Prometido, como é que você olha esse tema. Eu achei legal que. Legal não, né? Interessante a reflexão de que o próprio Jesus fala, né? Que vai vir outro consolador prometido. Ele já foi o primeiro consolador prometido. Jesus é o grande consolador das nossas almas, mas que viria outro para ajudar a entender o que na época não eram aquelas pessoas da época, que nós, porque nós estávamos lá na época de Cristo também. O que naquela época a gente ainda não conseguia entender. A gente sempre traz muita analogia da escola, né, Emília? Mas é porque ela é muito boa para entender. Uma criança da primeira série não vai entender algumas coisas lá da oitava. Precisa de maturidade. A gente na época não conseguiria entender, agora conseguimos. E veio esse consolador prometido por Jesus, aqui apresentado por Kardec como doutrina espírita, que é o que a gente tanto fala aqui. E é importante a gente ressaltar que a doutrina espírita ela não veio mudar e alterar nada daquilo que Jesus trouxe para a gente, nada do evangelho e dos ensinamentos. Eu gosto de interpretar, Emília, como se fosse uma lupa. Não mudou nada, mas bota uma lupa, amplia o entendimento, vai mais no detalhe. Mas como assim? O que isso quis dizer? Por isso que a gente tem, inclusive, o estudo do Evangelho Rede Vivo, né, Emília? É para adentrar aos ensinamentos do Cristo para a gente entender melhor o que lá atrás a gente não conseguia e agora a gente já consegue. É, e eu peguei uma frase de Emmanuel, que Emmanuel me ajudou bastante nesse tema, não teria como fugir da doutrina espírita sem falar um pouquinho de Emmanuel, que o Espiritismo nos alcança como mensageiro divino que ele é, porque ele nos estende a chave da nossa própria libertação. Então, essa acho que é isso que a doutrina espírita faz como consolador prometido, nos estende uma chave que cabe a nós querer usar ela ou não, mas que é a chave da nossa própria libertação. E a gente vai se libertar como? Seguindo as leis de Deus, interpretando ali o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, que é essa chavezinha que vai nos ajudar a fazer e a adentrar essa libertação. Outra coisa que eu também gosto de lembrar para mim mesma é desse descortinamento desse consolador prometido, que é a doutrina espírita,
do mundo moral com a razão. Eu acho que esse é um diferencial que me toca na alma, né, Emília? É, a doutrina espírita ela traz esse lado moral dos ensinos de Jesus, aliado ao raciocínio, ao lado lógico, à ciência, porque é importante ali na passagem que você leu, tá falando, a gente entender da onde a gente veio, para onde a gente vai, quem somos. Será que a gente está entendendo isso? Esse é o convite, esse é o papel da doutrina espírita nas nossas vidas, né? Não se basta só dizer sou espírita, vou à casa espírita, faço o evangelho no lar, né, Emília? Não, não adianta só falar tudo que a gente está aqui falando se a gente não vivenciar isso. E já indo, finalizando para te passar a palavra, é, lá na introdução do Livro dos Espíritos, traz os principais pontos que a doutrina espírita veio então descortinar, que talvez a gente não tivesse pronto ainda e agora a gente está, que é a crença em Deus, não mais um Deus punitivo, não mais um Deus que quer nos castigar, mas o Deus bom, o Deus justo e amoroso. Então, trazer essa justiça, que ela é muito importante, aliada ao amor. Então, que é a verdadeira justiça. O segundo ponto é a imortalidade da alma. Somos espíritos imortais, a vida continua, crença na comunicabilidade entre nós que estamos aqui encarnados com aqueles que estão desencarnados. E agora a gente está aqui, né, Emília, como encarnado, mas amanhã estaremos lá e eles estarão aqui. Então, essa comunicação entre esses dois mundos foi algo que a doutrina espírita também veio descortinar. A pluralidade dos mundos habitados, não tem vida só aqui na Terra. O universo ele é tão amplo, a gente tem diversas moradas, planeta de regeneração, de prova e expiação. Já passamos por esse assunto aqui. E a pluralidade das existências, que é diferente da imortalidade da alma, né? Que não morremos, que somos espíritos imortais é uma coisa, mas a pluralidade das existências, as reencarnações, o que explica muitas vezes as nossas aflições, nossos sofrimentos, o capítulo que a gente acabou de finalizar, né, Emília? Tá aqui tudo isso é esse facho libertador que a doutrina espírita nos oferece para entender melhor tudo aquilo que nos acontece, quem somos. E tudo isso só serve para uma coisa. E aí eu vou trazer Emmanuel para finalizar de novo. Todo esse conhecimento, toda essa libertação da doutrina espírita, o que que ela faz? Agora eu vou citar Emmanuel. Desata correntes de angústias, demole muralhas de separação, elimina clausuras do pessimismo e abole cativeiros da ignorância. Então, esse é o convite não só ao conhecimento desse consolador prometido, não só ao estudo, mas sobretudo a vivência disso no nosso dia a dia. Como que a gente está vivendo esse Deus amoroso e justo? Como a gente está vivendo esse conhecimento de que somos espíritos imortais? Como a gente vive isso no nosso dia a dia? Eu tenho mais uma frasezinha que eu também gostei que eu trouxe para trazer, mas eu vou deixar para o final, Emília. É, mas no geral, é muito fácil falar desse tema com um coração muito grato por viver esse consolador prometido, que apesar de ser muito desafiador, é desafiador, não é fácil, muitas vezes a gente esquece, né, Emília? A gente precisa ser relembrado pela nossa consciência todos os dias, mas acima de tudo é gratificante, porque a doutrina espírita ela não só consola, mas ela nos chama, nos convida a andar adiante. E nem disse o próprio Jesus, né? Levanta e caminha. É isso que eu sinto a doutrina espírita nos convidando, nos ajudando a levantar, mas nos ajudando a prosseguir também, a caminhar. Nossa, Ju, quanta coisa para a gente refletir no que você trouxe, viu? Obrigada. Eu fiquei pensando aqui, até antes de comentar, queria dar boa noite e agradecer a presença dos amigos que chegaram por aqui enquanto a Ju estava falando. A Ana Paula, o Everton, a Biga, sempre com a gente aqui, né, querida? O Leozinho, o Eduardo, a Marlete, lá de Brusque. A Marlete colocou aqui uma frase muito importante para todos nós, que tem conexão direta com esse tema. Ela diz assim: Jesus a porta, Kardec a chave, e o Evangelho redivivo é esse ato de virar a chave.
Muito bom. Também boa noite para o José Roberto e para a Sônia, nossa querida companheira das quintas-feiras lá na casa. Boa noite, querida. A Denise também está por aqui, o Ken, Pati. Muito bom estar entre corações amados aqui nesses domingos, né, do Evangelho, que é de todos nós, né? Então, só o que me veio assim, Ju, acho que impecável a tua colocação e teu lembrete desses aspectos que Kardec já retoma, né, do que está presente na doutrina espírita em relação a essa promessa de Jesus, né, que João registra para a gente, João Evangelista. Então, acho que são três aspectos principais desse Consolador que estão cumpridos, né, na revelação espírita, na doutrina espírita, que é o fato dela lembrar o que Jesus nos ensinou. Então, está fundamentada no Evangelho de Jesus, né? Então, de forma alguma contradiz ou quer complementar, não. Ela simplesmente traz à tona. Eu adorei a imagem da lupa. A lupa, acho que é de ampliar, de aprofundar, de perceber detalhes que antes não podiam ser vistos, né? Ensina-nos muito mais que o Evangelho não pôde explicar adequadamente, talvez, né? O adequadamente aqui com muitas aspas, tá? Porque era adequado para aquele momento, né? E a gente vive hoje um novo momento. Então, a doutrina ela se adapta para uma nova fase da humanidade. E o terceiro ponto, o terceiro aspecto que está lá em João e que a doutrina, né, vem a trazer é a questão do consolo, a questão central, né, que Jesus diz que esse consolador, né, então ele vai confortar. E de que maneira que a doutrina nos conforta? Mostrando as causas, né, aquele nosso capítulo anterior de estudo, as causas das nossas aflições, né? Então, a existência das nossas vidas pretéritas, a nossa realidade espiritual, a imortalidade da alma, são todos aspectos que a doutrina frisa e que são cruciais para esse conforto acontecer, né? Para a gente entender que quando o ente querido parte, né, ele está simplesmente retornando para a pátria espiritual, né? E que todos retornaremos e nos reencontraremos, e que essa realidade que a gente vive é fundamental para a nossa evolução, mas é temporária, né? Então, tudo é temporário, né? Inclusive as dores, né? Inclusive o sofrimento. Então, são aspectos que a doutrina vai, de fato, trazer muito mais claramente com essa lupa que a Júlia fala, né? E vai confortar os nossos corações. Agora, o que me veio à mente que eu queria também acrescentar, Ju, é que Jesus em si, o ensino que Jesus nos traz, ele também já é fruto de uma determinada evolução que todos nós passamos, né, na Terra, e alguns até fora dela, né, a maioria, dizer até todos, né, fora dela, um bom pedaço, mas a vinda de Jesus, ela é possível porque a humanidade se encontra em determinado ponto da evolução, né? Jesus não poderia ter vindo antes, por exemplo, da compreensão de um Deus único. Não é à toa, né, que Jesus nasce, né, e Pedro Paulo está aqui dando boa noite para a gente, o nosso facilitador do Evangelho Redivivo na nossa associação, ele frisa isso muito com a gente. Jesus nasceu entre o povo hebreu, né? E não é à toa, né? Jesus nasceu judeu. Por quê? Porque havia lá condições propícias para que as sementes que Jesus plantou de fato vingassem, né? E viessem a se tornar o que se tornaram hoje, né, e seguirão, né, se tornando. Então havia ali essa propensão para essa compreensão, por exemplo, a crença no Deus único, né, entre outras coisas. Então a vinda de Jesus ela já está colocada na nossa evolução num ponto muito importante. E a vinda desse Consolador que Jesus promete, então por que Jesus não veio e não revelou tudo, né? A gente pensa assim, puxa vida,
Né? Por que que Jesus então já não veio, já não falou, né, da nossa realidade espiritual, da comunicabilidade e uma série de coisas que a doutrina traz e que no Evangelho a gente encontra, né? Mas a gente encontra em outras palavras. O diálogo de Jesus com Nicodemos, por exemplo, é extremamente revelador, né? Ele fala ali para bom entendedor, então para quem que ouçam os que têm ouvido para ouvir, ele fala ali das múltiplas vidas, né? Que o homem tem que nascer de novo, né? Mas a gente interpreta de N maneiras e até hoje. Mas na época, Nicodemos, para ele ali caiu algumas fichas, né? Então, assim, vão caindo as fichas, como a gente fala, né? Ao longo da nossa capacidade de compreensão. E quer dizer, então, que agora a gente tem a doutrina espírita e a gente tem toda a compreensão, Ju? Tem capacidade para ter toda a compreensão? Não, longe disso. Quantas coisas a gente não sabe? E para quem lê o livro dos Espíritos, e a gente estava no ESD, né? Eu e a Júlia na sexta-feira, com a turma que está lá estudando o livro dos Espíritos ao longo de 2 anos. O que a gente mais encontra, gente, são respostas do tipo assim: vocês ainda não estão prontos para saber isso. Vocês não estão prontos para compreender isso. Então, na doutrina, a gente é constantemente lembrado do nosso status ainda atrasado, intelectual e moralmente. Vamos conquistar mais ao longo do tempo. Vamos conquistar mais e essa conquista virá também com o aprofundamento da nossa capacidade de entender mais, né? Será que a gente consegue entender? Não vou nem falar de Deus. Será que a gente consegue entender Jesus? Né? Então, assim, tem muito ainda a gente conseguir capturar. Eu lembro muito de uma troca que está registrada em algum livro agora sobre a vida de Chico, que eu não vou lembrar qual deles, que Chico pede um dia para Emmanuel para entender Jesus. E é Chico Xavier, gente. Não é, né, a Emília nem a Júlia aqui, não. É Chico Xavier, né? O espírito já é outro patamar de evolução moral. Ele pede para Emmanuel para entender melhor Jesus. E Emmanuel leva ele numa viagem astral. E ele está indo, ele está se afastando da Terra. E hoje em dia a gente tem imagens do Hubble, quem vai nos planetários, né? É a coisa mais linda, aquelas viagens que os computadores conseguem reproduzir a partir das imagens dos telescópios, né? Dos grandes, né? Dos grandes satélites, enfim. Então a gente consegue hoje fazer projeções assim, né? E ver vídeos desse tipo. A NASA tem esses vídeos e são maravilhosos. Emmanuel produziu um desses sem Hubble, sem telescópio, tá? Foi só realmente foi real ali com o Chico e foi se afastando, e foi se afastando, e foi se afastando, para que Chico conseguisse compreender a imensidão da responsabilidade de Jesus, e eles vão se afastando, vão se afastando. Eles não estão nem na metade do caminho, segundo Chico, quando Emmanuel, né, assim, aí tá tudo bem, Chico diz assim, olha, Emmanuel, quer saber? Eu queria voltar para casa. Tô com saudade, queria tanto tomar um cafezinho. Então, assim, a gente ainda não está perto, gente, de entender as coisas, de entender Jesus, né? A gente está aqui tomando nosso cafezinho e tá tudo bem, né? E as coisas vão acontecer no seu devido tempo. Então, eu queria só falar rapidinho de 2 livros, que é O Espírito Tempo, que é um livro de Herculano Pires, que é um livro maravilhoso, que vai trazer para a gente uma visão. Eu gosto muito do subtítulo desse livro, que é a Introdução Antropológica ao Espiritismo. Então, vai trazer uma visão antropológica da doutrina, mas não é da doutrina espírita, é da relação do ser humano com o mundo espiritual ao longo do tempo, desde a pré-história. Para a gente ver que a nossa evolução enquanto ser nesse planeta, ela está conectada intimamente com a nossa compreensão do divino, com a nossa compreensão de quem nós somos, né? Desses seres espirituais que somos. E ela vem evoluindo também, essa compreensão, a ponto de que a gente, né? Quando Jesus chega, a gente já tem uma certa compreensão e ele consegue nos passar conhecimentos importantes. Né? Antes dele, Moisés, né? E tantos outros profetas. E Jesus vem, e quando, né, no século das luzes, né, um pouco depois do século das luzes, a gente já
muito mais pronto em termos de capacidade de raciocínio para filosofar a respeito das coisas, da nossa realidade, vem a doutrina espírita, através de um cientista, de um pedagogo, né, que foi Kardec, preparado para essa missão, e nos revela, né, a espiritualidade superior nos revela uma série de coisas de uma outra maneira que nós já estamos também prontos para interpretar, dialogar, compreender, não totalmente, não totalmente. Mas a nossa evolução segue, né? E a nossa compreensão segue também. Então, a doutrina espírita, ela de forma nenhuma é um ponto final nessa compreensão, né? Ela é um passo, né? E muitos outros passos serão dados. É só isso que eu queria comentar. E o outro livro que também acho que nos ajuda muito nessa compreensão desse caminhar nosso, né? É O Caminho da Luz, né? De Emmanuel, que a Ju gosta tanto de mencionar. Então, são dois livros que eu acho que ajudam muito essa visão nossa a respeito de nos entender, né? De nos entender, de nos confortar em quem nós somos, né? E no quanto ainda seremos. Ainda tem muito conhecimento, né, Emília, a ser descortinado e que a gente ainda não é capaz de entender. E tudo bem a gente querer buscar esses conhecimentos, é importante. Só que o convite é nada disso. Nenhum conhecimento desse importa se não estiver sendo utilizado para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente se melhorar, né? E a gente E só a vai fazer isso curiosidade para dentro, né, Ju? Eu acho que o que você traz ali, quando você começa a falar com a gente, diz assim, a doutrina me ajuda, né, a viver melhor, é esse olhar para dentro. Porque às vezes a gente também estimula muito a nossa curiosidade para fora. Isso é o quê? É bom, é importante, né? A gente ter essa curiosidade para fora. Mas a doutrina, ela vem e nos resgata essa curiosidade para dentro. Esse auto-olhar, essa necessidade da gente se melhorar. Porque se eu me melhoro, o mundo é outro. Se eu mudo a minha perspectiva, o meu ponto de vista, o mundo muda ao meu redor. é que nem outra metáfora que também é bem utilizada, né, Emília? A gente tá num quarto que ele tá bagunçado e ele tá sujo, só que a gente tá no escuro. A doutrina espírita, com esse conhecimento, a gente acende essa luz. Por isso que é difícil, às vezes, e desafiador, porque acendendo a luz, a gente vai ver a bagunça que tá. E quando a gente sabe quando a casa tá bagunçada, às vezes a gente quer ignorar, né? Tipo aquele armário que a gente vai botando as bagunças e vai fechando. Só que tem uma hora que não dá mais, a gente não consegue mais ignorar aquela bagunça que tá ali dentro. Então a doutrina espírita liga essa luz. É desafiador ver a bagunça? Mas aí a gente vai arrumando e a gente não precisa arrumar tudo de uma vez. Até porque se a gente for arrumar a nossa casa de uma vez, a gente não consegue, a gente não dá conta. A gente vai cômodo por cômodo. E é isso que a gente tem que buscar fazer, arrumar um pedacinho do cômodo, arruma a cama. Então arruma um pedacinho, outro dia arruma outro. E é assim que a gente vai se melhorando, né, É o que Emília? a Ana Carla nos lembra, né? A palavrinha-chave é a reforma íntima. É isso mesmo. Então, esse olhar, né? E o que eu tenho aprendido com a doutrina nos últimos anos, né? É que às vezes a gente olha assim, então esse quartinho que eu tenho que arrumar, né? Essa minha má tendência, né? Essa minha sombra é algo para eu extinguir, é algo que eu tenho que superar, né? E eu tenho aprendido que não, peraí, ali tem a semente de algo que eu preciso desenvolver, né? Nesse meu orgulho, nessa minha vaidade, nesse meu melindre, nessa minha tendência enfim, a qualquer má tendência que a gente possa pensar aqui, tá? Cada um sabe da sua. Ali pode ter a semente de algo a ser desenvolvido. Não é algo para ser coberto, nem tapado, nem extinto, né? A gente no Evangelho Rede Vivo falava outro dia da cólera, né? Da raiva. Gente, a raiva é um sentimento, todos os sentimentos são bons. A raiva ela é muito importante. A raiva, como qualquer sentimento, é um termômetro, é um alerta, né? É o nosso ser se manifestando em relação a algo. Como a gente age depois de receber esse alerta,
Aí é o que a gente tem que trabalhar. Mas esse alerta ele precisa vir, ele é importantíssimo, né? Então não se trata de, não, então agora eu vou ser, a Mirella, minha irmã, tem uma expressão que eu acho muito engraçada, agora você é alecrim dourado. Não, é só alecrim dourado, então não tem mais raiva, não sinto mais. Não, vai sentir, gente. É natural a gente sentir. Agora, o que eu faço com o que eu sinto, né? E é o acolher o que eu sinto, é o ouvir o que eu sinto, né? Então, eu tenho aprendido muito esse lado, Ju, de vir com sombra e vir com luz e olhar a sombra também com gratidão, com carinho, com curiosidade, né? É um Sabe, processo Emília, que eu interessante essa reforma íntima aí, Ana Carla. é um processinho, que nem diz a Dani, processinho. Eu vivi algo semelhante, quer dizer, todo mundo, né? Mas mais intensamente essa semana que passou, em relação a uma pessoa, uma dificuldade, eu não estava conseguindo olhar para aquela situação com outro olhar, com um olhar de amor, de entendimento, estava muito o oposto disso. E eu não tava conseguindo, não tava. Só que eu sabia que não era isso, que não é isso, não é saudável, não é esse o caminho, mas eu não estava conseguindo agir e sentir de outra forma, eu não estava conseguindo. Eu assim, meu Deus, né? Estudamos, falamos e na hora do vamos ver não conseguimos. Aí o que que eu fiz? Jesus, me ajuda, eu não tô conseguindo. Nosso consolador, nosso grande consolador. Às vezes a gente não consegue mesmo. Gostaria de ter conseguido? Gostaria. Consegui? Não. Aí rezei e pedi ajuda para Jesus. Jesus, me ajuda a olhar para isso com outro olhar, com o teu olhar. Rezei e vamos ver daqui para frente como é que vai ser. Mas é isso, a gente às vezes não consegue mesmo, mas o que importa é tentar, que é o que a Emília falou, né? Tentar olhar diferente, é tentar mudar. O que eu preciso mudar em mim para olhar essa situação diferente? E aí vamos buscar resposta aí para os próximos meses da Júlia. Mas faz parte, acontece. E Emília, eu queria compartilhar com vocês que eu falei que eu tinha um outro texto. Eu vou ler ele na íntegra porque eu gostei bastante dele, vou pedir a licença. Ele tá lá no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel com Chico também. Começa com a passagem de Jesus, que está lá em João, que é: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí Emmanuel elucida. Sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias, estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos, apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência, receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores, identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência, reconhecer-lhe a bondade e formar, no culto a ele, entre os melhores adoradores, perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-nos-á possível sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Eu achei muito bonito, então nada disso que a gente conversou vale se a gente não viver e amar Jesus. E a gente só vai verdadeiramente amar Jesus quando a gente trilhar o mesmo caminho e ele nos mostrou, que ele nos deixou nesse evangelho. Então, honrar Jesus, amar Jesus é viver o evangelho dele o tempo inteiro, Emília, né? A todos os instantes. Esse é o convite. Que bonito esse lembrete, né? No dia que a gente está interpretando uma passagem de São João, né? Esse discípulo amado, muito amado, né? Por Jesus. Obrigada, Ju. Amigos, muitas mensagens aqui de gratidão, gratidão nossa também pela presença, pela participação de vocês, pelas boas vibrações que a gente sente no nosso coração.
O seu França diz que acredita que a sombra em nossa existência é aprendizado. Ah, com certeza. É o dever de casa, seu França, eu acho. Porque né, é aquilo que a gente já identificou. Assim, já recebi a ementa da matéria, da disciplina, né? Porque eu já consigo enxergar que existe a sombra, porque tem coisa que a gente ainda não enxerga. Então, essa aqui eu já enxerguei. Ó, tem a ementa, agora tem que estudar. Agora eu preciso, né, avançar. Muito bom. Amigos, eu convido a todos, então, nesse momento, a juntos de corações unidos, partirmos para a nossa prece final, mentalizando, né, colocando aqui no nosso campo mental aqueles rostos, né, aquelas pessoas que porventura pensemos aqui estarem precisando um pouquinho mais do nosso carinho, da nossa lembrança. Cada um aqui pode emanar o seu amor àqueles entes queridos, aqueles amigos, companheiros, desafios também, né, que precisam nesse momento de um abraço, de uma emanação e uma irradiação de luz, de paz, de amor, de acalento. Nós estendemos os nossos melhores sentimentos para toda a espiritualidade amiga que tanto nos dá, tanto nos oferece na nossa casa querida. E especialmente hoje a Jesus, nosso amigo e mestre, nosso grande consolador, que ele possa sentir todo o nosso amor nessa prece, mas principalmente nos nossos dias, na nossa ação, no nosso fazer, no nosso pensar, na forma como tratamos uns aos outros. Que este seja essa semana o nosso maior testemunho de amor a Jesus. Que assim seja. E uma boa semana a todos. Até domingo que vem, que a gente vai falar sobre o advento do Espírito de Verdade. Continuação aqui desse capítulo e um tema de estudo também muito importante na nossa doutrina. Então eu convido a todos desde já para estarem com a gente no domingo que vem. Boa noite, Ju. Boa noite a Boa noite, todos. pessoal. Até domingo que vem. Até.